Começando agora o episódio número 45, eu, mais o Marcos Fonseca, vamos receber hoje com muito carinho uma chefe de cozinha super renomada e cofundadora do restaurante Tutto Nhoque. Quem conhece aqui a Barra da Tijuca já ouviu falar, já sabe a fama que tem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um super prazer. De verdade. Eu queria muito saber, assim, a história de tudo, como tudo começou. A princípio, você, né? Como é que você se formou e chegou agora o restaurante que tá com tanta fama aqui no Rio? Rapaz, assim, é uma história longa e... Enfim, mas deixa eu começar. Eu trabalhava no mundo corporativo. Eu sou formada em comunicação social, tenho de formação, né? Eu sou relações públicas. E aí, sempre trabalhei na área de comunicação interna. Trabalhei para construtoras, enfim, para multinacional. Tinha uma carreira que, se eu continuasse, eu acho que teria uma ascensão bacana, né? Fui coordenadora super cedo. E aí, quando eu cheguei mais ou menos nos 30 anos, né? Que foi a minha última experiência de trabalho, foi extremamente sufocante. Estava extremamente sufocante. Eu trabalhava na Ilha da Conceição, em Niterói. Uhum. E morava aqui no Rio, em Del Castilho, enfim, no subúrbio. Demorava pra caramba pra chegar, pra sair. Tinha um ambiente de trabalho pesado, ruim. E fui demitida. Eu digo que inconscientemente eu acho que eu me demiti, sabe? Aí, naquele dia eu liguei pro meu pai chorando. Falei, pai, fui demitida. Aí ele falou assim, minha filha, até um chute na bunda te leva pra frente. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí eu já tinha planos de montar um negócio. Até então eu não sabia se seria um negócio de alimentação. Fui a São Paulo. Em São Paulo eu conheci um amigo do meu pai que tinha uma fábrica de massa fresca. Quando eu entrei na fábrica eu falei assim, cara, é isso aqui. Assim, contextualizando, a minha mãe é chefe de cozinha. Legal. Então eu tenho isso meio que de berço de família, né? Meu avô era italiano. Então, meio que cresci no meio dessa coisa de domingo, de enrolar nhoque, né? De fazer massa. Então, era uma coisa que estava muito dentro da minha condição de vida, né? Não era algo estranho. Quando eu entrei ali, eu falei assim, me senti em casa. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Voltei pro Rio, falei pro meu marido, falei, vou montar uma fábrica de massa. Ele, beleza, vai fazer? Eu falei, vou. Então, vamos com tudo. Aí, eu comprei um cilindro, né, comecei a estudar, fiz vários cursos, né, fui aprender, né, me profissionalizar, aprender a cozinhar de forma comercial, né, que é diferente de você cozinhar de forma né, doméstica. Eu comprei um cilindro, uma maceira, falei, mãe, deixa eu botar isso na tua cozinha, porque a cozinha da minha casa era um cubículo de apartamento. Não era apartamento, eu morava numa casa, mas era uma cozinha pequena, assim, não tinha onde colocar, né? E minha mãe falou, tá bom, bota aqui. Aí eu comprei uma bancada, coloquei na cozinha da casa da minha mãe, um freezer, coloquei na garagem e comecei a fazer. Divulgava no Instagram. Isso foi em que ano? 2014. Isso, faz 10 anos esse ano. E era só você para ser fábrica, a princípio. Só eu. E aí eu fazia de tudo, divulgava, comecei com coisa de amigo, montei minha tabelinha de preço, tô fazendo canelone, rondelli, nhoque. E aí as pessoas começavam a encomendar e comecei a vislumbrar vender para restaurante. Falei, opa, acho que aqui tem um negócio. Aí um primeiro restaurante quis comprar de mim, só que eu ainda tava na casa da minha mãe. Sim. Né? Saía às 5 horas da manhã, fazia compras no Ceasa, ia para casa da minha mãe, fabricava durante o dia, saía à noite para entregar. Era essa a minha vida. Essa é o momento de muitas pessoas que estão começando a empreender, né? E acho que é a parte mais doída. Por quê? Porque você ainda não tem sucesso, não tem o prestígio. É a hora que você mais rala, que você tem mais dificuldade. E aí entra aquela questão assim, eu sou chefe, eu também tenho um restaurante. E antes eu sou formada em nutrição também. Então eu era nutricionista, atendia no consultório, bonitinha, arrumadinha. Aí você vai dentro da tua cozinha, falar com você, bate na porta dos outros, tô vendendo. Isso. É meio que, tipo assim, nossa, ela tá cozinhando. Tipo, é como se tivesse regredindo na vida, né? Exatamente. As pessoas olham assim, ela trabalha numa grande empresa, agora ela tá no fundo de quintal. Exatamente. Assim. Passou por isso na tua cabeça? Passei.
Então, eu tinha já um cargo de coordenação, onde eu trabalhava. Sabe aquela coisa assim do plano de saúde, do helicóptero? Top. Então... E aí eu tava indo para um atacadista para comprar farinha de trigo. Mas mesmo assim, mesmo assim, no pior momento, eu tive uma estafa física e mental gigantesca esse período. Porque logo depois que esse restaurante quis comprar de mim, eu falei, não, então eu vou dar um passo maior, eu vou montar uma pequena cozinha. Peguei um espaço de 60 metros quadrados e aí montei uma cozinha e ali eu tinha uma equipe de um funcionário. Você e mais um. Eu mais um. Já tinha crescido um tanto, né? Mesmo nos momentos, assim, de maior estafa da minha vida, eu ainda pensava, cara, eu tô no caminho certo. Você tinha certeza que aquilo ia dar certo. Eu vou seguir isso aqui. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Então, assim, e tanto que o salário que eu tinha na empresa que eu saí, eu só consegui ganhar de novo muitos anos depois. Não foi 6 meses depois, não. É muito tempo, exatamente. Né? Eu fiquei 2 anos sem ganhar, sem retirar pro labore, né? Eu já passei dessa fase. Eu tinha ali uma sorte de ter um marido que conseguia sustentar a nossa casa, né? Enquanto eu tava nessa jornada, apesar de muito apertado. Ele não trabalhava com você nessa época? Ele não trabalhava comigo, ele tinha uma outra empresa. Tinha nada a ver com restaurante. E aí eu falei, não, então eu vou continuar. E aí o que aconteceu? Em 2017, eu engravidei. Então imagina, a pessoa já trabalhava 14 horas no dia, eu já tinha uma filha de 6 anos naquela época. Quando eu falei assim, caramba, eu tô grávida, falei, eu não vou conseguir levar isso aqui pra frente. Eu já tava completamente assim, exausta, eu falo que eu paquerei uma depressão, né? Eu tive ali muito perto, né, de um estado depressivo. Quando eu falei assim, cara, eu tô grávida, não vou conseguir. E aí, eu conversando com ele, eu falava assim, vem trabalhar comigo. Ele é muito... ele é visionário, ele é, enfim, muito criativo. Ele vem trabalhar comigo, ele é comercial, né? Ele tinha talentos que você não tinha, né? Eu não né? tinha. Exato. Esse é o ideal para um sócio, para uma sociedade. Mas aí rolava o medo. Não sei se vocês trabalham com marido. A questão do casal. Exatamente. Aí você coloca a sua família, coisas, assim. Exatamente, dentro do negócio, né? E de repente algo que já estava complicado pode complicar ainda mais. Só que eu falei para ele, assim, ou a gente começa a trabalhar junto, né? Ou eu vou conseguir um sócio no mercado, que ele também não queria, né? Enfim, porque sociedade tem as suas dificuldades. Ou eu desisto. Aí ele veio trabalhar comigo. Aí eu consegui. Exatamente. E ele veio. E depois a sua família também? Sua mãe? Não? Minha mãe já trabalhava comigo. Ah, tá. Aí logo, assim, eu montei essa primeira cozinha. Eu já tinha uma funcionária. Até fazendo um parêntese, essa pessoa hoje, ela tem um pequeno comércio de massas. Ela ela até de vez em quando ela me mandava mensagem, tô tentando começar a empreender, e ela empreendeu. Aí logo depois a minha mãe veio trabalhar comigo. E minha mãe trabalha comigo até hoje. E aí você montou tua cozinha lá, teve a sua filha, continuou. Minha filha não, meus filhos. Aí quando eu descobri que estava grávida, eu fui fazer a primeira ultrassonografia, eram gêmeos. Oh, meu Deus! Entende? Sério, nessa fase louca ainda veio gêmeos, natural. Natural. Não, zero expectativa. Não tinha expectativa. Tanto que eu descobri, estava grávida, né, muito por acaso, assim. Muito por acaso. Nada planejado. Nada, zero planejado. Cara, mas gêmeos deve ser muita loucura. E como que foi dar conta de filho pequeno e de cozinha, de empresa que ainda tá, né, caminhando? 2 bebês, uma menina de 7 anos que demandava pra caramba, né, de atenção. Eu sei bem. Mais 2 bebês, exatamente. A minha tá com 6. Então. Foi uma loucura, assim, eu trabalhei... A primeira foto da Tuto, né, porque aí ele veio trabalhar comigo, né, ele e o Guilherme... Não era Tuto ainda. Não. Era uma empresa que fazia massa. Era Muruti Massas. Muruti Massas. Isso. Ele e o Guilherme vieram trabalhar comigo. O Guilherme é nosso sócio financeiro.
E aí ele falou assim, olha, a gente precisa mudar o modelo de negócio. Né? Então a gente fez estudar número, né? Porque assim, eu aprendi a fazer a massa, eu aprendi a fazer o molho. Isso eu dominava. A gestão, eu não dominava tanto assim. Eu era até muito organizada. Eu falo muito isso, assim. A gente aprende o nosso ofício, né? Mas a gente não aprende a ser dono de empresa. Não, isso E não é uma faculdade de administração que vai fazer você ser dono de empresa. Não é. É uma casca que só você colocando só quem tá vivendo a cara no sol pra coisa acontecer. E que é fundamental, assim, do negócio. Você pode ter um molho maravilhoso, uma massa maravilhosa. Se o negócio financeiro não funcionar. Exatamente. Não anda. Então, assim, era um suadouro pra conta fechar no final do mês, né? Eu até era organizada, porque eu sou organizada. Então, assim, eu sabia o que entrava de dinheiro, eu sabia o que saía de dinheiro. Mas o modelo de negócio não estava ajustado, né? Eu vou até roubar um pouquinho no jogo agora, porque eu vi você falando no Instagram um dia desse, que aquele modelo de negócio nunca iria dar certo. Não. Né? Por que não tinha daria? escala. Não tinha escala. Você fazia o quê? Muito personalizado para cada fornecedor? Era muito personalizado. Eu tinha uma taxa de entrega muito baixa, então a pessoa pedia R$100 de massa, eu entregava, então eu tinha um custo altíssimo de frete. E estava embutido nesse valor. Exatamente. Eu tinha um baixo controle de estoque, no sentido de saber exatamente o que tinha estocado. Então, eu tinha um CMV lá teórico que nunca era atingido, né? Ou seja, o dinheiro, ele estava sempre... E é um dinheiro que a gente não enxerga. É o custo invisível. Né? A gente não enxerga. Então, eu entendi que ali a coisa não ia funcionar. O trabalho ia ter, mas o retorno não. Exatamente. Ia ser muito baixo. Então, assim, eu dava um prazo para o cara pagar que o meu fluxo de caixa era sempre invertido. Sempre tinha que botar dinheiro na frente. Exatamente. Eu assisti um podcast esse dia de uma galera falando sobre setor de compras, né? Ele falou assim, pô, é impressionante, porque tem empresas que pagam o fornecedor com 90, 120 dias para poder não prejudicar o fluxo de caixa dele. E você que se vire com o seu fluxo de caixa, né? Então... É difícil trabalhar. Tem muita gente fazendo isso, né? Exatamente. A Coca-Cola mesmo não faz isso. Entendeu? Que é grande pra caramba. Exatamente. Aí a gente que é pequenininho, acha que, né, prazo a perder de vista. E se ele não pagar também, você toma pernada, né? Porque... Exatamente. Não, tomei pernada. Tomei pernada. Vou até... Não vou falar o nome, né? Pra gente não queimar a pessoa no mercado. Mas, assim, chefe famoso que encomendou... eu quero um ravioli de lagostim. E eu sou muito Caxias. Então, assim, beleza, eu vou achar o lagostim. Fui lá, minha fábrica pequenininha... Catei, liguei, consegui o lagostim, entreguei, a pessoa falou assim, não era isso que eu queria, não pagou. Não pagou? Não pagou. Você fez de um jeito que eu não queria que fosse feito. Mas você não me explica. É muito triste, porque eu me vejo muito eu vivi muito isso no início da operação, e é muito triste porque você vê uma pessoa que já tem um renome no mercado, fazendo isso com uma pessoa que é pequenininha no mercado. E para aquela pessoa pequenininha, sente muito, cara, o impacto. Exato. Muito. Sente muito. Exatamente. Isso, muito triste. E daí surgiu a Tutunhoque, né? Então, aí ele falou, não, vamos remodular isso, tá? A gente tem que ter um restaurante. Então, deixa de ser fábrica e vamos ter um restaurante, vamos atender o público. E aí eu pensei, meu Deus, se eu estou aqui perto de um burnout, né? Atrás das cortinas, imagina com uma porta aberta, um restaurante, eu não vou ter vida. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar. E aí eu fui estudar gestão. Eu fui entender o seguinte, como é que a cozinha roda sem eu estar dentro da cozinha o tempo inteiro? Porque era isso que acontecia. Dependia 100% de você. Dependia. Dependia do comando, sabe? E essa fase de você estar dentro do operacional é muito delicada, muito. Cara. Não, todo dono de negócio pequeno que tá aí me assistindo agora vai visualizar uma cena que eu vou dizer, que é a seguinte... Você vai comprar um negócio, volta, veste a touca. Aí depois, faltou não sei o quê. Tu tira a touca, vai, compra um negócio, volta, veste a touca, entra na cozinha. Tem que pagar não sei o quê. Tu tira a touca, vai pro escritório, volta, bota a touca de novo. Esse é um bota a touca, tira a touca.
Exatamente. Desesperador, porque você nem faz a parte de back-office, administrativo, gestão de pessoas de forma correta, nem a operação. Então fica tudo meio capenga, sabe? E eu vivi isso muito tempo. E eu entendi o seguinte, na minha cabeça era o seguinte, não vai funcionar se eu não estiver aqui dentro. Porque na hora que eu preciso sair um pouquinho, a coisa não funciona. Quando eu volto, tá tudo de cabeça para baixo. E aí eu falei, não, isso precisa rodar, isso precisa acontecer sem que eu esteja full time aqui. A gente falou sobre isso no episódio anterior, que é essa questão de desenhar processos, né? O quanto é necessário. E muita gente ignora isso, né? Fundamental. Eu contratei uma consultoria há uns anos atrás para desenvolver um setor dentro da minha empresa. E quando eles falaram para mim, a primeira vez que eu ouvi a palavra de um playbook. E quando eu falei, pô, isso não vai funcionar, cara. Que besteira é essa? Então eu tenho que desenhar o que o cara tem que fazer? Sim. E aí eu achava aquilo a coisa mais idiota do mundo. É o óbvio que precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E aí quando você começa a entender o processo, você fala assim, cara, isso aqui, eu não sei como é que eu consegui até hoje ter uma empresa sem ter isso aqui desenhado. E aonde você tem uma pessoa que sabe exatamente tudo que ela tem que fazer. Porque, inclusive, quando as dúvidas surgem, a resposta fica facilitada. Então, as situações, elas se repetem. Uma coisa que eu falo muito pro meu time, que é o seguinte, aqui a gente não tem medo de errar. A gente enfia dedos em feridas, ok? Isso é a cultura da empresa. O que a gente não pode fazer, ficar com a mesma ferida aberta por várias vezes, né? Aquele elefante no meio da sala, né? Ter aquele mesmo problema. Então, assim, o problema surgiu. Qual é o processo que a gente vai encaixar esse problema? Ou qual é o processo que a gente vai desenhar para resolver esse problema? Porque, uma vez desenhado, a resposta fica fácil. Então, ontem mesmo aconteceu uma situação de uma pessoa me fala assim, como é que eu tenho que fazer essa atividade aqui? Eu falei, opa, não é você que faz essa atividade. Quem faz essa atividade é esse setor. Você tem que passar essa informação para cá, para ele devolver uma bola para você. Está desenhado. Sabe? Cara, eu preciso fazer um comentário. Eu tenho 2 clientes. Vou mandar um beijo para eles aqui, Marlon e Renata. Eles são donos de hamburgueria. E aí, eles estavam falando... Eu não lembro qual foi o cenário exatamente, mas eles estavam falando sobre alguma coisa de fritadeira. Eles tinham uma dúvida. Não sei se era como higienizar ou se era como trocar alguma coisa. E aí, eles chegaram num... Não sei se foi no McDonald's ou no Bob's. Uma marca grande, um BK, sei lá. E aí, a marca da fritadeira é idêntica deles. Aí chegou pra menina e falou assim, posso tirar uma dúvida? Como é que faz tal coisa? Aí a menina, primeiro você coloca o pano no chão, aí você faz não sei o quê. Ela, não, calma aí. Fulana, me ajuda aqui. Como é que faz tal coisa? Ela, você tem que botar o pano no chão, faz tal coisa. Ou seja, elas já viam aquilo num documento, né? No treinamento, e aí, em algum lugar. Foi onde ele falou isso. Ele falou assim, cara, a menina decorou o processo exato. Ele reparou quando ela falou, primeiro você bota o pano no chão, que é muito específico isso. E quando você tem esse processo desenhado para o setor, é muito maneiro, né? Que você vê fluindo sem você estar ali dentro, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo sempre lá no restaurante é o seguinte, o time é um time, então um depende do outro. Não existe nem alguém tão especial e nem ninguém tão rebaixado assim. Então, cada setor depende do outro. Cada um sabe o que tem que fazer, qual é a sua responsabilidade dentro da empresa. Porém, ele também tem que estar disponível para ajudar o outro, o outro setor. Porque ele fala assim, não, isso não é problema meu, tipo, não sou eu que faço isso, então eu não vou fazer. Mas toda a empresa depende de todo mundo. Então, se já acabou o seu setor e o outro estiver precisando, você vai ajudar também. Agora, o cara que faz a kit da empresa, a kit deu problema, quem eu vou falar? Eu sei quem é que produz, né? Não é tipo, hoje eu tô afim, deixa que eu faço, deixa amanhã o outro que faz. Não, eu já sei que para quem eu vou me posicionar, né? Mas se aquela pessoa não estiver fazendo aquilo naquele dia, ela pode ajudar o amiguinho do lado. Então, assim, eu sempre falo isso. A gente usa um modelo de trabalho, as pessoas são setorizadas, né? Na produção, que eu digo. As pessoas são setorizadas, mas de tempos em tempos a gente roda, né? Porque as pessoas precisam também conhecer os outros setores. Então, a pessoa que faz a massa,
Ela não pode ficar só no mundo ali de faz a massa. Ela precisa conhecer como faz o molho, como fermenta a pizza, como faz para preparo, né? Precisa conhecer todos os setores. Até para ela entender a importância do processo dela com o próximo, né? Sim. E algo que a gente valoriza muito na rede é promover pessoas. Então, eu só consigo promover pessoas dentro da cozinha a partir do momento que elas conhecem todos os setores da cozinha, né? Então, assim, a minha primeira opção, sempre que vaga, que eu preciso de um cozinheiro, um pizzaiolo, é enxergar dentro quem que a gente consegue treinar para suprir aquela vaga. Às vezes não dá, eu preciso trazer de fora. Mas fazendo essa rotação de pessoas facilita até para você perceber habilidades, né? Às vezes a pessoa tá no lugar errado, tá encaixada no lugar errado. Ou então ela é muito boa e você bota ela no lugar, ela vira péssima, né? Exato. A gente tá falando dessa transição aí de ser uma fábrica para virar um restaurante. E aí você montou um modelo de negócio de restaurante. E qual foi, assim, a primeira loja? Como que vai ser? E por que vai ser naquele lugar? Eu quero saber a origem do nome. Eu tô curioso até agora. Tutu. A Tutu, né? A Tutu, é uma menina. Tutu é uma mulher, tá? Veio da cabeça de quem? Publicitário, né? Eu sabia fazer a massa. A gente fez um estudo, né? Pegamos um retroativo do que a gente vendia de massa na fábrica. E a massa que mais vendia todos os meses era nhoque. Todos os meses. Todos os clientes que eu sentava, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, tanto que eu tenho amigos que foram clientes desde aquela época. Era conversar, né? Enfim, naquele processo de venda, todo mundo tinha uma relação afetiva com o nhoque. Era uma coisa assim, nossa, minha tia fazia o melhor nhoque do mundo. A minha avó fazia. Não, eu não como o nhoque como da minha avó. As pessoas tinham uma relação afetiva com o nhoque. E aí, o Rude bateu o pé e falou, não, a gente vai no monoproduto. A gente só vai vender nhoque. E começou assim. O restaurante só teria nhoque. Começou somente com nhoque? Só com nhoque. E aí, teve aquela insegurança, né, de, caraca, monoproduto, né? Já lembramos daquelas redes enormes de monoproduto, né? Funciona, não funciona? Não. Vamos nessa. Aí, montamos uma unidade para atender em feiras. Então, a gente fizemos feira livre mesmo, tá? Barraca do peixe, aquela coisa. Eu vendia também em feira, às vezes eu precisava fechar um mês, eu botava tudo dentro de um cooler e ia pra feira vender. Só a massa, com molho. Massa, já quente? Molho. Não, congelado. Massa congelado, pra fazer ainda. Pra fazer em casa, vendia na feira, né? Precisava fazer dinheiro pra pagar boleto, né? Enfim, aí a gente começou a fazer, a gente fazia feira. E aí pintou uma oportunidade de a gente fazer uma primeira feira de gastronomia no centro do Rio, que era uma feira assim super alternativa. Vamos fazer? Vamos. A primeira foto da Tutu, do Instagram, é dessa feira. É de tipo uma carrocinha? Eu já vi essa foto. Essa foi a primeira foto, né? Pena assim, a gente tem pouquíssimos registros dessa época. Na verdade, assim, eu acho que eu tinha tanto trabalho naquela época, grávida, que eu acho que eu cortei uma época da minha vida, sabe? eu lembro, assim, de flash, sem brincadeira. Vivia tanto num turbilhão que eu lembro de alguns flashes, sabe? E aí, nessa primeira feira, a gente vendeu 300 pratos. O Guilherme, ele era super descrente, porque o Guilherme, assim, é pragmático, né? Planilha, né? Custo, não sei o quê. E ele tava, assim, bem... A gente saiu daí, ele falou assim, vai dar certo. Tem como não dar certo. As pessoas... A feira vazia, as outras barracas. A nossa, uma galera, as pessoas se amontoaram em volta Pra comer o nhoque. Pra comer o nhoque, porque já tinha raclette. Quando a gente montou essa feira, né, que eu falei, vamos vender então esses pratos. Sei lá, baroa com bolonhesa, tradicional com molho de queijo. Era uma coisa assim, era um molho branco e um molho vermelho, não lembro exatamente. Aí o Ruth falou assim, não, a gente precisa... Comer não é mais só comer. Comer tem que ter espetáculo.
Falei assim, que espetáculo. Aí tu me complicou. Porque ele fala assim, eu te dou muito confiança porque você é minha mulher, né? Falei, que espetáculo. Né? A gente já tá aqui nesse sufoco pra fornecer ele. Não, tem que ter um espetáculo. É isso que vai fazer a diferença no negócio. Isso vai fazer diferença. Aí eu falei, beleza. Então vamos fazer o quê? Aí eu comecei a quebrar a cabeça, né? Falei, se a gente fizesse um queijo, né? Tem tudo a ver, né? Casa, Nossa, né? que... Casa. Não, um queijo só não. Então, vamos fazer o queijo raclette. Beleza. Só que aí a gente achou... Aí a gente foi desenvolver, né? Porque não tinha. Só tinha uma jacleteirinha pequenininha. Aí, não, vamos... A gente vai desenhar. A gente desenvolveu. A gente fala que a primeira parecia um Frankenstein. Que a base era uma tábua de madeira. Na minha casa. Né? Que é pesado aquilo. Era uma tábua de madeira na minha casa. E a gente já levou essa racleteira pra feira. Então, na hora que ligou, assim, todas as tutas, elas têm um cheiro super característico. Do queijo, do flambado, do defumado, assim. É um cheiro que eu acho apaixonante, assim. Eu amo. Na hora que a gente ligou, que começou a vender, as pessoas se amontoaram em volta. Queriam tirar foto, queriam ver fazendo a massa ali na hora. E a gente vendeu 300 unidades nesse dia, nessa feira. E eu tava grávida de umas 16 semanas. Tava grávida, assim, de muito pouquinho. E aí a gente começou a fazer feira. Aí fomos para diversas feiras no Rio de Janeiro. O que começou a acontecer? Os organizadores das feiras começaram a chamar a gente, porque o público pedia para tudo ir. Que legal. E chegou um momento que a gente tinha duas... Teve uma época que a gente tinha umas 3 equipes de feira e a gente mandava essas equipes para locais diferentes. Mas no mesmo dia tinha várias feiras. Então, assim, o final de semana era uma loucura. Então, sexta-feira a gente carregava, né? Eu já Isso já conciliando com o restaurante. Não, sem restaurante. Era sem restaurante ainda? Sem restaurante. Tá bom. Então, a produção era durante a semana, preparava tudo para abastecer as feiras. Exatamente. E aí, montamos as equipes e mandávamos as equipes fazer as feiras. E festa também ou não? Não. A gente fazia só feira de gastronomia. Aí chegou um momento e falou assim, cara, vamos dar mais um passo? Vamos, então vamos montar um restaurante. E aí começamos a procurar ponto. O Rudy achou esse ponto em Botafogo. Que foi a primeira loja. Foi a primeira loja, que é um corredor. E já tinham tido outros negócios de alimentação ali. E não tinham dado certo. E aí as pessoas falam assim, cara, vocês são malucos de montar um negócio aqui. Nada dá certo. Tinha um cachorro quente que era super exclusivo. O cara fazia salsicha, fazia o pão, não sei o quê. Era uma cervejaria junto, o negócio não tinha dado certo. Sabe, produto super maneiro. Aí, não, é aqui. Vamos fazer aqui, vamos montar aqui. E aí fizemos uma tribo coração, né? Pra montar aquela loja, né? Cozinha pequenininha, sabe? Tudo enxuto. A gente não sabia muito bem, né? Vocês não começaram assim com, olha, tem 1 milhão pra fazer um negócio, e aí você faz aí um negócio legal. Não foi isso. Foi, tipo, tudo dentro do que dava. Exatamente. É porque eu acho que muita gente deve olhar pra vocês hoje e achar que tudo foi um mar de rosas, né? Porque vê a Tutu gigante como tá hoje. Não, esquece. E achar que você já entrou com 1 milhão no bolso, fazendo baita estrutura. Não. Isso é uma coisa que eu vejo algumas pessoas... Eu não vou dizer que seja errado, mas o nosso caminho foi diferente. Sim. Que era o seguinte. A gente tinha que fazer a coisa acontecer com o recurso que a gente tinha. Ponto final. E a gente fez a coisa acontecer com o recurso que a gente tinha. Então, assim, no início, hoje eu tenho 6 racleteiras por loja. Eu tinha uma. Cara, aquela racleteira dava problema, a gente enfiava no carro no domingo, 10 horas da noite, para ir consertar. Assim, não tem choro. Quando a gente abriu a porta de Botafogo, os gêmeos deviam ter, sei lá, uns 10 meses. Bebê. Eram
bem pequitinhos. Tanto que o primeiro dia 29 da Tuto foi aniversário dos meus filhos, porque eles nasceram no dia 29. Ah, meu Deus. O nhoque da fortuna. Da fortuna. Né? Aí a galera da imprensa assim, são os nhoquinhos, né? Eles nasceram no dia 29. Exato. Isso é muito bom. Então, o aniversário de um ano deles foi o primeiro dia 29 que nós passamos com a loja de Botafogo. O Guilherme, que é nosso sócio e padrinho das crianças, chegou só pro parabéns, porque ele tinha que estar na loja. Ele não podia abandonar a loja. E aí o Guilherme fazia a conta, cara, a gente tem que vender X pra loja se pagar. Não, beleza, a gente vai conseguir. Foi a primeira vez que a gente chegou perto desse faturamento. Isso foi 2017. 2017. Então, assim, o início foi muito difícil mesmo, porque não entrava ninguém na loja. Não entrava. Não era um ponto assim, excelente, de grande movimento. Não, era um ponto, enfim, é um ponto de destino. Não entrava ninguém na loja. Então, o Guilherme abria a loja e o Rudy fechava a loja e eu ficava ali comandando cozinha naquele meio tempo. Então, várias vezes eu entrei na loja, o Guilherme estava lá no fundo da loja, sentado sozinho com o laptop, triste, fazendo conta como é que a coisa vai acontecer. E vocês não vieram exatamente do zero, vocês já tinham uma história de feira, que tinha gente que conhecia, né? Já tinha Instagram, essas coisas. Sim. Então, sim. E mesmo assim não foi tão fácil, né? Não, quando abriu não. a loja. A coisa virou em fevereiro, mais ou menos. Quanto tempo depois da abertura? A gente abriu, acho que foi em setembro ou outubro de 2017. Em fevereiro de 2018... 4, 5 meses depois. E não, isso porque eu tava desde 2014 lá... Lembra? Garimpando, exatamente, né? Entendendo como é que a coisa poderia dar certo. Em fevereiro de 2018, a gente teve um episódio que a gente chamou de tsunami. Algum jornalista, a gente já tinha contratado uma assessoria de imprensa, e aí um jornalista foi no restaurante e deu na sessão água na boca. Falou, restaurante, todo mês agora, todo dia é dia 29. Era essa a matéria. Era meio que uma descoberta ali daquele lugar, né? Do restaurante. Só que aí tudo bem, né? Saiu a matéria. 7 anos atrás o jornal não era muito forte ainda. Saiu a matéria e a gente continuou a nossa vida normal. Teve uma sexta-feira, que a gente fala que foi desse episódio de tsunami. Foi exatamente assim. Estávamos nós lá, né, restaurante vazio. Aí encontramos eu, Guilherme, Rudy e a esposa do Guilherme. Aí falou, vamos tomar um vinho, né? Já que, né? Aí começamos a tomar um vinho. Começou a entrar gente na loja. Eu, legal, né? Tá dando movimento hoje. Começou a entrar gente na loja. Daqui a pouco, o Guilherme levantou, foi lá pra frente. Aí ele voltou, falou assim, baixinho, levanta da mesa. Só que eu e a mulher dele, né, a gente não tava nem aí, a gente continuou bebendo vinho lá, batendo um papo, né? Daqui a pouco ele veio e deu uma porrada na mesa, falou assim, pá, levanta da mesa. E a gente, o que tá acontecendo? Quando a gente olhou em volta, o restaurante estava abarrotado, não era cheio. Tava abarrotado. O Rudy foi lavar louça, porque nessa época a gente não tinha fluxo, então o cara que atendia ajudava a lavar louça. O Rudy foi lavar louça, botou um avental, foi lavar louça. O Guilherme foi fazer a vez de hostess, porque a gente não tinha hostess, né? Não tinha alguém ali para comandar, né, as pessoas. Eu fui pra cozinha. E tinha ajudante de cozinha também nessa época, né? Tinha ajudante. Eu tinha as pessoas da cozinha, né? Que viviam um marasmozinho lá, coitados. Tadinho. Né? Porque a galera da cozinha são dois cenários, né? Ou tá nadando atolado, desesperado, meu Deus do céu. São dois cenários ruins, né? Ou tá se arrastando, que também é péssimo pra quem tá lá dentro. Cuspindo comanda. A gente não tinha talher. Caramba. Pra servir todo mundo. Olha, primeira vez que eu tô falando isso, assim, a gente não tinha talher. Aí, tipo, tá acabando, deixa eu posso recolher. Era isso. Entregar. Era isso. Então, assim, o cliente tava bebendo um vinho, o atendente ficava meio que do lado, assim. O cara acabava de beber o vinho, ele pegava a taça e ia lá correndo, lavar, polir. Né? Esterilizar pra dar pra outra pessoa. E aí a gente começou, cara, nesse dia quando fechou a loja, a gente sentou e falou assim,
A gente vai ter que contratar gente para amanhã. Como é que faz? Como é que contrata? É difícil. Como é que arruma a cozinha para amanhã? Né? E estoque? Tem que refazer estoque. Tipo, zerou o estoque. E contratar, de certa forma, na fé, né? Porque foi um pico completamente fora da curva, né? Não, então poderia também no dia seguinte não ter ninguém, né? Não, que acontece essa também. contratação Que acontece. Nesse dia, o Woody saiu. O que é ser empreendedor, né? O Woody saiu, foi no ponto de ônibus, assim, perto do restaurante. Falou pra uma pessoa, você quer R$50? Aí a pessoa, quero. Vem lavar louça comigo. Pegou uma pessoa na rua, deu R$50 pra lavar louça. Que isso. E foi assim nosso início. E aí depois teve a constância de estar sempre com movimento. Sim. E até então era só presencial, não tinha delivery. Não tem delivery. Não tem delivery. Não, a gente e não como tá é que vocês delivery. conseguiram se sustentar na pandemia? Aí é, né, 2018, 2019. Então. Foi um a gente teve um 2018 bom, né? Aprendemos pra caramba naquele período. Em 2019, a gente monta mais uma loja. Que foi? Jardim Botânico. Isso. Eu acho que, sei lá, com 4 meses de loja, a gente montou, acho que, se não me engano, a pandemia foi em 2020, né? Que fechou. Março de 2020. Março de 2020. Então, a gente deve ter montado a loja, tipo, em outubro do ano anterior. Nossa, eu tinha um cliente que viveu exatamente isso. Foi muito perto. A gente sentou, né? E aí foi uma decisão muito dura, né? Nós sentamos, os 3. Porque o que começou a acontecer? O comércio ainda ficou aberto um períodozinho, mas a gente já não tinha público. Naquela semana do dia 15, né? Teve um dia de fazer R$500, né? Porque as pessoas já estavam com muito medo de sair para comer. E ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, tempo iria né? Demorar. Exatamente. A gente tava assim, todo mundo tava super perdidão. E aí, não, a gente vai fechar. Muitos negócios correram pro delivery. E a gente entendeu o seguinte: a gente não sabe fazer delivery. A gente sabe atender presencialmente. Então, não adiantava naquele momento correr para aprender a fazer um delivery. Guilherme, matemático, né? Contas. Isso aqui, só entregando, não se paga. E segurança das pessoas. Como é que também a gente garante a segurança de quem está trabalhando lá? Uhum. A gente não sabia o que estava acontecendo. E aí fechamos. Então, abriu e fechou. Aí ficou um prejuízo ali naquele momento. Ficamos 8 meses fechados. Não, fechou... 100%. O restaurante fechou. Todos. Não, todos. Os 2, né? Na época nós tínhamos 2. Fechamos. Quando a gente entendeu que a coisa iria se alongar mais do que a gente imaginava ali naquele início. Não, 15 dias, né? 15 dias. Todo mundo falava que era... era só 15 dias. Isso. A gente montou um outro modelo de negócio. Porque qual era a nossa preocupação, né? A gente precisa também movimentar os nossos funcionários. A gente precisa movimentar as pessoas. Então, a gente fez um modelo. Eu já tinha um know-how de fábrica. A gente começou a fazer uma massa para revenda. Então, a gente dividia o lucro com quem vendesse. A gente reuniu a galera, né? Quem quis embarcar para vender a massa. Então, a gente vendia para o cara com 50% de desconto. O cara colocava o valor em cima e aí tinha uma renda extra. E aí, a gente fez isso por um tempo. Quando foi em setembro, acho que o comércio voltou em julho, se não me engano. Se não me engano, foi em julho. Quando foi em setembro, mas a gente ainda estava muito inseguro de abrir. Eu sei que abriu e logo depois pediu para fechar de novo. Teve um intervalo. Teve um intervalo. Só que a gente não estava seguro de abrir ainda. A gente não entendia que tinha segurança para a galera trabalhar, né? Vir de transporte público, enfim. A gente ficou fechado até setembro. Em setembro, nós reabrimos. E essas coisas todas de equipamentos, cozinha, contratos, ficou enrolado? Tudo parado. Tudo parado. E aí tem algumas coisas que quem está empreendendo
que é legal de ser dito, que é o seguinte: tenha boas relações. Tenha boas relações. Eu tinha excelente relação com os meus fornecedores. Então, assim, eu tive um fornecedor de hortifruti que eu fiquei devendo a ele, sei lá quanto, assim. Um valor gigantesco. E quando nós montamos essa pequena fabricação, né, pra galera revender, eu precisava voltar a comprar. E aí eu liguei pra ele e falei: olha, eu sei que eu tô te devendo, tá? Eu sei que a gente tá te devendo, mas eu preciso comprar. Então vamos fazer o seguinte: me vende, eu te pago à vista e a gente vai parcelando essa dívida que eu tenho com você. Ele falou: tá maluca? Vou continuar te vendendo a prazo. O cara continuou me vendendo a prazo. Porque ele confiava em você. Porque ele confiava, né? E é meu fornecedor até hoje. Então, o que eu fazia? O que a gente fazia? Eu pagava um boleto novo, um boleto antigo. Um boleto novo, um boleto antigo. E assim a gente foi sanando as dívidas daquele período. E aí já passou pelos perrengues todos, sei que voltou. Como que se estourou, que entrou no Barra Shopping, que entrou, abriu outras unidades? Que época foi essa? Assim, tipo, vamos então, quando a gente retomou, a gente fez questão de voltar com muita segurança. Então, as mesas tinham um acrílico que dividia, né? Então, um cliente não tinha um contato com o outro. Todo mundo usava máscara. A gente usou guardanapo embalado, descartável todos são, né? Mas embalado individualmente por muito tempo. A gente só tirou há pouquinho tempo agora. Então, assim, a gente fez questão, fizemos treinamento para a equipe direcionado, né? De medidas de segurança. A gente voltou bem. Voltamos bem. O cliente confiou que a gente estava trabalhando direito. Trabalhamos direito. E aí surgiu a oportunidade não. Cavamos a oportunidade de entrar aqui na Barra. A princípio foi... A Barra é do Barra Shopping? Do Barra Shopping, sim. E é difícil entrar em shopping? Teve aquele medo, porque o custo é muito alto, né? Foi a primeira loja de shopping de vocês? Foi. É arriscada, foi assim, difícil, né? Foi difícil. Foi uma paquera longa. Foi uma paquera longa. Então, a gente... Rude foi, né? O Rude é comercial, né? Rude foi, eles ofereceram um primeiro ponto. Ele falou: não é esse ponto, não quero esse ponto. Então, aí, shopping, então, vamos esse ponto. Aí, depois tiraram o ponto da gente, enfim. Até entregarem a loja onde seria a loja onde é a loja hoje, né? E aquela loja tem uma expansãozinha, assim, do lado de fora, né? Tem. Que acho que não tinha antes. Não. Tem uma área externa. Assim, Exato. E aí, quando a gente chegou na Barra, foi um estouro, né? Porque a gente era uma marca Zona Sul, né? Quando a gente chegou na Barra, foi um estouro. Então, foi uma loja que ela performou muito bem desde o dia 1. Né? A coisa aconteceu muito. Aí depois veio Plaza. E a filhotinha agora é Nova América. E aí, falando em região, né? Zona Sul, Barra e Nova América. Então, a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Tá certo, né? Zona Sul, Zona Norte. Tem diferença de público, de valor, de pratos? Não, valor não. Valor não, prato não, insumo não. É tudo exatamente a mesma comida. Por quê? Não é nem questão não vou te cortar rapidinho. Não é nem questão de comida, mas de preferência de cada público. Assim, de preferência, sim. De preferência, sim. A comida, o insumo é 100% o mesmo, né? A gente tem uma área de compra da rede que compra para todas as lojas. Então, e isso tem muito a ver com o meu propósito, com o meu DNA de trabalho. Qual é? Mesmo quando eu era uma fabriqueta, mesmo quando eu estava na cozinha da minha mãe, eu entregava aquilo que eu considerava ser o melhor para aquele prato. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. A gente precisa ter... Quando monta um cardápio, né? Quando a gente monta um cardápio, quando a gente faz uma precificação custo, a gente precisa ter inteligência para montar aquilo ali, né? Então, não necessariamente eu preciso ter, sei lá, trufa, né?
tarará, mas produtos que eu ofereço para minha família. Isso eu não abro mão. Então, assim, é tudo exatamente igual, o preço é igual, a gente tem um preço justo, tá? Agora, existem preferências. A Barra consome mais um determinado tipo de produto, de bebida, então assim, fora da curva. É mesmo? Zona Sul é vinho, muito vinho. Acho que é o top, é o primeiro de bebida de alcoólico. Barra, drink. Tem que ter a parte drink. Isso, as pessoas curtem tirar foto do drink colorido. Então, assim, tem essas diferenças. Assim, é uma coisa que eu acho que a Tuto foi pioneira, né? Muito na questão sensorial da coisa, né? Eu confesso que eu não me recordo de outro restaurante que tenha toda essa experiência de mesa, né? E eu lembro, e você comentou muito do início da Tuto, que tem que ter o espetáculo, né? Eu queria entrar muito nesse assunto contigo. Porque eu acho que é uma coisa que essa vanguarda, nesse pioneirismo é muito maneiro, né? Hoje muita gente já faz o que a Tuto criou, o que a Tuto construiu, né? Na verdade, assim, a Tuto foi pioneira em 2 cenários que eu acredito que contribuíram muito para o sucesso do negócio, tá? Um foi entender que comer não é mais só satisfazer uma necessidade momentânea, fisiológica. Comer tem a ver com entretenimento. Então, quem sai hoje, né, principalmente quando você organiza um programa, né? Eu quero organizar esse programa com o meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos, né? Então, aquilo ali tem a ver com entretenimento. E isso a gente entendeu desde o primórdio, assim, desde o início da marca, tanto que a primeira feira já tinha a raclette. E uma outra coisa, a gente sempre trabalhou muito bem no digital. Desde o início. Já construiu uma história ali, né? Um conceito da marca. Exato. Então, a gente tinha um relacionamento bom com os influenciadores. Eu lembro, vou contar aqui mais um bastidor aqui, que é bem interessante. Quando a gente começou o restaurante, antes de montar... Não, já tinha montado a primeira loja. Uma chefe famosa me chamou para cozinhar com ela. Aí eu achei, que legal, né? Tava começando, né? Fui lá cozinhar com ela e aí tava falando, tal, contei como é que tava sendo a experiência. O restaurante já tava legal, né? Não tinha ainda uma explosão, era só uma loja, já tava legal. E aí eu falei assim, não, porque um influenciador tal vai lá, né? Contei, né? Pediu pra ir lá, vai lá e, enfim, conhecer o restaurante. Ela falou assim, toma cuidado, porque no ramo da gastronomia, isso é meio mal visto. E aí ela até deu o exemplo de um influenciador que eles meio que caçoavam, sabe? Na rodinha ali. E eu pensei, nossa, que bobagem. Né? Não falei nada, né? Falei, que bobagem. Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bom com os influenciadores, né? Temos até hoje. Então, eu acho que foram 2 cenários que impulsionaram muito o negócio. E é verdadeiro. Eu nunca chamei um influenciador simplesmente para ir lá e postar no... Tipo assim, ou pagar, eu pago para você falar bem do meu restaurante. Não, não. Então, assim, eu tenho contato com diversos influenciadores, né? Então, assim, era muito verdadeiro. Tinha sinergia. Eles queriam gravar conteúdo e a gente tinha conteúdo, né? Para que... Cenário. Tanto que a primeira vez que eu ouvi a expressão instagramável foi em 2017. Uma assessora de imprensa entrou na loja e falou assim, esse restaurante é instagramável. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. E nem foi intencional, né? Não, não. Não, a parte do espetáculo, sim. Do cenário, da decoração do teu restaurante. Não. Aí ser instagramável para o pessoal chegar aqui e poder tirar uma foto, não foi? Não, assim, o Rudy, ele é muito estético. Ele cuida da parte toda
As pessoas entram lá e falam assim, nossa, isso aqui é super feminina, tá? Eu falei, não, gente, meu marido que faz. Meu negócio é só na cozinha. Então, assim, ele é muito estético. Então, assim, desde o início, ele queria trazer a beleza, né? O restaurante é bonito. A gente não é porque é meu não, tá? Mas é bonito. É bonito, sabe? Então, assim, e tem vários elementos que compõem o DNA da marca. Então, todas as lojas têm um lustre gigante. As pessoas gostam de tirar foto com aquele lustre, né? Isso faz parte de uma construção de branding também, né? Porque muita gente... Eu assisti um outro podcast há pouco tempo falando sobre isso, né? Que no ano passado as pessoas... a maior parte desse mercado de food service, as pessoas brigaram muito para ter alcance de lead, por alcance. E hoje as pessoas estão buscando a construção de branding, porque hoje ninguém constrói mais nada. 90% do mercado replica o que o outro está fazendo. Exato. E ninguém constrói uma identidade. Sem originalidade. Esse é o ponto. Então, assim, é muito maneiro quando você entra, que você comentou assim, pô, as lojas da Tuto têm um cheiro característico. Sim. Essa experiência sensorial... Sim. É muito maneiro. Então, assim, o cara entra na loja do Barra Shopping, ele entra na loja de Botafogo, ele vai estar no mesmo ambiente. Sim, sim. Ele sabe que aquilo ali comunica a marca. Sim. Né? E houveram decisões que foram muito quebrando alguns paradigmas de restaurante. Então, assim, a nossa louça sempre foi descasada e colorida. Isso não existia. Não. Então, você entrava no restaurante, aquela assim, era padronizado. Toda... Cara, os pratos são todos coloridos. Depois disso, uma infinidade de marcas trouxeram pratos coloridos. Tem uma infinidade de restaurantes italianos que você entra, você vê que é uma cópia, sabe? Então, assim, a gente quebrou muitos padrões, né? Eu digo o seguinte, como a gente veio de um outro mercado e estava começando aquilo ali, ninguém disse pra gente que era impossível fazer daquela forma. Vocês se arriscaram, porque poderia também dar errado. Exato. Se ninguém fazia, talvez é porque não dava certo, né? Exato. Então, assim, você é louco de trabalhar com monoproduto? A Tuto só teve nhoque, só nhoque, até 2019. Hoje tem outras massas? Hoje tem outras massas. Então foram 2 anos aí de monoproduto. Né? De monoproduto. E tinha pizza. Sempre teve pizza à noite. À noite tinha pizza. Hoje vocês têm um centro de distribuição ou cada loja faz seu produto? Cada loja faz, mas a gente tem um porcionamento, alguns porcionamentos, algumas coisas... Existe uma cozinha central. Sim. Alguns porcionamentos para todas as lojas. Para padronização. Algumas coisas fazem na loja e outras recebem da fábrica, né? Isso. E a decisão de até hoje não tem delivery? Não. Foi uma decisão pensada, assim, de não quero trabalhar com delivery. A gente trabalhou com delivery um período pequeno, mas entendemos que a marca Tuto tem muito a ver com uma experiência física de loja, certo? Então, qual é um desafio? Levar essa experiência para casa do cliente de uma forma satisfatória. Então, pode ser, é uma coisa que a gente estuda, voltar a ter, né? A gente teve ali no final da pandemia, a gente teve um período de delivery, até com sanduíches, com outras coisas, a gente testou outros produtos, mas nesse momento não. É a intenção, né? O que você considera que foi o maior desafio da Tuto até hoje? Cara, vamos lá. 2, talvez, para melhorar a tua situação. Vamos botar um só. Primeiro, fazer a coisa acontecer com muito pouco. Porque ideias tem, mas às vezes não entra dentro do teu custo. Exatamente. E assim, eu acho que o mais importante, quando a gente começa o negócio, é entender qual é o cenário ótimo. Você sabe qual é o cenário ótimo para começar para trabalhar. Mas não se prender a chegar a esse cenário ótimo para começar. Então, a gente começou com o recurso que a gente tinha, que era escasso. Então, esse foi um grande desafio.
Então, aí, como é que você contrata pessoas? Eu vim ter gerente de RH há pouquíssimo tempo. Antes disso, passava por você. Quem contratava éramos nós. Colocava lá no grupo de vagas, restaurante Zona Sul recebia 50 e-mails e triava, sabe? Então, assim, esse início de você ter que fazer todas as funções, isso é um grande desafio. Eu acho que as pessoas não conseguem ter ideia. E hoje eu digo o seguinte, eu tenho pessoas que fazem as suas tarefas muito melhor do que eu faria. Então, assim, eu tenho um gerente de RH hoje que fala de avaliação de desempenho. A gente vai rodar a segunda avaliação de desempenho de todos os funcionários da rede. Né? Eu não faria isso sozinha. Jamais. Até porque você não estudou para isso, né? Assim, eu vejo isso, eu faço na minha loja, mas eu faço do jeito que eu sei, do que eu acho, que eu leio. O empreendedor de forma geral, ele é um generalista, né? Porque ele tem que entender um pouco de financeiro, ele tem que saber de marketing, né? Ele tem que saber do seu próprio negócio, de público, né? Ele acaba sendo generalista, mas na hora que você começa a colocar pessoas boas dentro do barco... Foi mais fácil. Eu tenho uma pessoa que organiza a minha produção infinitamente melhor do que eu organizava lá em 2016, sabe? Em 2015. Mas hoje, qual é o teu maior desafio? Então, passado esse período de cruzar dói, e correr, né? Pra cabeça. Dói. Vamos lá. Quando a empresa é pequena, né? Quando a gente funda uma empresa, tem um ponto que é facilitador, que é uma delícia, que é o seguinte. A decisão primeira, ela é muito rápida, porque você é o tomador de decisão de tudo do negócio. Então, vamos lá, guardanapo de papel, guardanapo de pano. Pô, sou eu que decido, vamos lá, papel. Tudo bem. Uma dor do crescimento, quando você coloca outras pessoas, é como a empresa continua sendo dinâmica com outros tomadores de decisão. Sem burocratizar o processo. Sem burocratizar. Então, isso é uma dor que a gente tá sempre... Não, beleza, vamos fazer melhor, vamos fazer mais eficiente, vamos fazer mais rápido. Uma dor comum de toda a área de alimentação é gente, pessoas, funcionários especialmente funcionários de cozinha. Então, assim, tem uma rotatividade que a gente trabalha muito intensamente com a área de recursos humanos para que ela não aconteça. Tá, então a gente investe muito em treinamento, a gente investe pesado em treinamento de pessoas. Eu tenho 2 pessoas focadas em treinamento hoje. Alguns outros incentivos, mas gente, com certeza, é uma dor. O empreendedor, tá? É uma ilusão achar que só oferecendo o salário que o mercado oferece, o cara vai ficar. A pessoa vai ficar. Não vai. Tá? Isso tem muito mais a ver com a pessoa ter vislumbrar uma perspectiva de crescimento, vislumbrar um conhecimento próprio. Eu falo para eles o tempo inteiro, que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão levar para a vida de vocês. Então, assim, eu vou ter um maior orgulho. Eu tenho um cozinheiro que hoje tive um cozinheiro que hoje ele é cozinheiro do Copacabana Palace. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Se um cara chega pra mim e fala assim, eu tenho um outro que tá montando o negócio dele. E eu já falei pra ele, o teu destino tem que ser sair da empresa. Você tem que ganhar mais do teu negócio próprio do que você ganha aqui dentro. Então, a partir do momento que o cara entende que ali tem algum ganho pra ele, né? Como profissional, a gente consegue ter um engajamento maior. Mas é um suadouro. Principalmente nas funções de auxiliar, né? Nas funções de entrada. Sim. É um suadouro. Eu acho que alguns pilares que eu aprendi ao longo, que vai em cima disso que você está falando, que é a questão primeiro de processo bem definido, né? E o cara entender exatamente qual é a função dele. E segundo, a cultura da empresa, né? Então, assim, a partir do momento que você investe nessa capacitação do cara, no crescimento dele, e é muito maneiro você ver o teu colaborador crescendo, né?
E seja abrindo o próprio negócio, seja indo para um negócio muito maior que o seu. E é muito legal. E principalmente o cara entender a sua participação no processo dele. Porque, igual você falou, que tem uma das primeiras funcionárias suas. A primeira. Que abriu o próprio negócio, e ela reconhece isso, né? Sim. É muito maneiro ver esse reconhecimento, né? Sim. Então, assim, mas tem ali um turnover? Tem. Tá? Normal. Mas tem uma espinha dorsal também que tá contigo há muito tempo. Que tá comigo há um tempo. E aí é o seguinte, existe a pessoa que também não vai se encaixar no perfil da empresa. Gente, tá tudo certo. É que nem casamento, sabe? Então, assim, a pessoa tá lá... Não se encaixa na cultura. Exatamente, não se encaixa na grade de trabalho ou na função, né? Isso eu acho a que gente fica pode muito tentar claro, uma tanto outra pra empresa quanto para o colaborador. Exatamente, tá tudo bem. E trabalhar Segue. com a família hoje, que já passou muito tempo, foi a melhor decisão que vocês tiveram? Foi uma boa decisão, mas foi uma decisão difícil. Também? Tá? No início, com a minha mãe, mais fácil, né? Com minha mãe, mais fácil. Mas com o marido, gente, trabalhar com o marido no início foi difícil. Porque você é uma pessoa no seu trabalho, você é uma outra pessoa em casa, né? Não é que você tenha duas personalidades, mas você tem um traçado, né? Uma forma de se comportar. Levar tudo pra dentro da tua porta. Abrir a porta e entrar com ela pra dentro de casa. Exatamente. Né? Então, assim, eu tive que reconhecer, né? Reencontrar o meu marido como um colega de trabalho, né? Como sócio. Não era mais só o meu marido. Confunde, né? Tipo, então, não é só confundir. A gente não confundia, mas as pessoas são diferentes dependendo do ambiente onde elas estão. Então, no trabalho, ele é muito mais sharp, assim, né? Muito mais incisivo, sabe? De opinião. Em casa, menos, né? Em casa, a gente tem discussões muito menos acaloradas do que tivemos no trabalho. Então, assim, o início foi muito difícil. Tem até uma história também singular, né? Que ele é uma pessoa extremamente exigente com o produto, né? E aí eu fazia massa, mas não fazia pizza. E quando a gente abriu a loja de Botafogo, decidimos que teríamos pizza também. E aí fui estudar, né? Fiz uma pizza. A loja já, assim, 2 dias para inaugurar, já estava pronta, já estava fazendo teste na loja. Botei a pizza na mesa e falei assim, olha a pizza. E ele falou assim, tá horrível. Caramba. A gente não vai servir. Não vai Esse é quem? Meu marido. Ah, tá. Entende? Na minha casa, se eu entregar um prato pra ele, que ele vai falar, amor, obrigada. E ele agradece todas as vezes que eu faço comida pra ele, ele me agradece. Aí eu botei a pizza na mesa e ele falou, não vou servir. Tá horrível. E eu fiquei assim, caraca, que raiva. Queria voar no pescoço dele. Mas não podia. Exatamente, já queria voar no pescoço dele. Mas acho que é isso que faz o sucesso, sabe? Se a gente abre muito... diminui muitas exigências, não seria o tudo que é hoje. Né? Com toda então, certeza. Às vezes... Só porque a minha esposa fez, tadinha, não vou falar pra não desagradar, exatamente. Né? Hoje já tá super tranquilo. Hoje a gente leva muito bem, conversa muito sobre a empresa. Então, assim, não tem bloqueio. Quando vocês entram em casa, vocês não falam mais sobre a empresa? Não, eu continuo falando, sabe? Não tem um peso. Existem pontos, né? Que eu sei que são pontos mais sensíveis de divergência ali, de opinião, que eu já falo, cara, não vamos falar disso agora, não. Tá, vamos falar das crianças, futebol, não sei o quê, né? Do menino agora que entra na escolinha de futebol, né? Vamos falar disso. Mas a gente fala muito, então hoje eu não tenho peso. Por quê? Mas eu tive que aprender a lidar com esse... Eu não conhecia esse lado dele, né? E ele não conhecia o meu também. Então a gente teve que se readequar, apesar de estarmos juntos há 20 anos. Então, e para finalizar esse papo, eu queria que você vendesse teu jabá, que eu sei que você tá abrindo turma de mentoria agora também, né? Isso. Então, para quem é essa mentoria? Claro, último. Qual é o futuro da Tuto, né? Da Tuto.
Vocês pretendem franquear ou só abrir unidades próprias? Vocês pretendem expandir ainda mais? A gente tem um modelo hoje, né? 5 lojas próprias, né? Sim, e sócio operador. Então, a gente não começou dessa forma. A gente já tem 2 lojas com sócio operador. Provavelmente as próximas a gente pensa em trabalhar nesse modelo. E devemos sair do Rio, devemos expandir para fora do Rio. São Paulo eu acho que é muito bom. Então, estamos ainda estudando. Rúdio Guilherme tem viajado bastante para conhecer outros pontos, né? Para conhecer outros públicos. Mas a gente deve sair do Rio. Já pensou na logística, assim, aí teria que abrir um novo centro de distribuição, se fosse São Paulo, por exemplo, ou entregaria daqui? Então, ainda não sei. A gente ainda está montando como é que vai ser a estratégia, mas com toda certeza uma equipe de lá, enfim. E aí hoje a gente tem mais corpo, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa, como eu disse, de treinamento, hoje eu tenho uma pessoa voltada só para qualidade. Então, existem outros componentes que conseguem levar o DNA da Tuto, né? Sim. Não é só mais a Helena, né? A Tuto não é só mais a Helena, falando graças a Deus. Também lembrei de mais uma, só dos nomes, que eu achei super legal, que o nome dos pratos tem a ver com a sua família, tem uma história por trás do nome dos pratos, né? Da nossa família. Da família toda. Dos sócios, sim. Todos os pratos das nonas, né? As combinações, eles são nomes das nossas avós, mães e avós. Legal. Então tem lá, Dona Ivanildes. Dona Ivanildes era a minha avó. A Débia, Geralda. Então, no iniciozinho, sim. Depois eu precisei abrir um pouco mais o leque. Foi só então, homenagem mesmo. Ficou só homenagem. Que legal. Mas eu falo, minha avó materna é paraense. Então, eu coloquei lá o nhoque com camarão. Legal. E aí a história da consultoria. Da mentoria que você está aprendendo. Isso. E aí agora um novo negócio, né? Que é completamente diferente, né? Rapidamente. No ano passado, eu descobri um câncer e aí vim tratando esse câncer e eu já tinha muita vontade de empreender no digital. Mas a minha vida offline sempre tomou muito conta ali, né, do meu tempo. E aí, quando eu tive o câncer, eu falei assim, caraca, eu posso morrer desse negócio, cara. E eu não fiz o que eu tava a fim de fazer. Não, agora, vou fazer agora isso. E aí comecei a trabalhar o meu perfil pessoal, né? Que é o Helena Murucci, não só o perfil da marca. Antes eu era super off, né? Então só aparecia mesmo quando demandava, né? Falei, não, vou botar isso pra frente. E aí era um sonho antigo de ajudar empreendedores que estão começando ou que estão desorganizados aí nesse início, né? Ou que querem começar. Porque eu sei o tanto que é difícil. Lembra lá, eu fiquei 2 anos sem ganhar nada, né? Eu ficava dentro da operação, não tinha gestão, não conhecia ferramenta, não sabia o que era um treinamento, um processo operacional padrão, um checklist, eu não conhecia isso. Eu falei assim, cara, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas que estão começando, né? Que estão querendo empreender. Mas empreender na área de gastronomia. Não, tudo, né? Cozinha. Organização de cozinha. A cozinha é o coração do restaurante. Exatamente. Se não estiver funcionando bem, tá tudo meio que lascado, Mas né? dentro da mentoria, o que é abordado? Quais são os pontos que são abordados nessa mentoria? Então. Para quem ela é, na verdade? Então, empreendedores da área de gastronomia para organização dos seus processos de cozinha. Então, existem pilares-chave, né? Pessoas, processos, produto. E aí eu desenvolvo dentro desses pilares como que a gente estrutura um trabalho organizado de cozinha, certo? Então, desde a formulação do produto, eu já conheci alguns empreendedores super sonhadores que querem vender um docinho que custou uma fortuna, né? E aí não consegue ter valor de venda. Então, até como é que você mantém um funcionário de cozinha? Como é que você mantém uma pessoa motivada? Então, assim,
organização do seu processo de cozinha. Legal. E para conhecer você, o seu Instagram, como é que as pessoas me conseguem? sigam. Helena_Muruti no Instagram. Vou abrir aí uma primeira turma. Vão ser poucos mentorados, porque eu tô começando, né? Então, também quero ter esse contato muito próximo com essas pessoas. E, enfim, é um negócio novo. Ai, vai dar muito certo. Quando a gente tem conteúdo, você tem uma história por trás de superação também. Você já entendeu como que é a parte ruim, difícil, e você já conseguiu superar isso. Você vai conseguir entender quando elas falarem assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não consigo, mas eu não tenho uma cozinha montada, né? Isso. Você vai conseguir auxiliar, eu acho muito legal. Eu também tô com esse projeto aí, a gente sempre tem o sonho de fazer as pessoas crescerem, né? Estou muito feliz de estar aqui te conhecendo. Também. Não conhecia a Helena, mas muito prazer e eu tenho certeza que vai ter o maior sucesso o negócio. Obrigada, gente. Obrigada pela confiança e pelo convite. É isso. Pessoal, obrigado a mais um Papo Food. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.